Olá pessoal, professor Juscelio chegando para mais uma aula de matemática. Vamos continuar falando sobre frações. Nessa aula de hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre frações. Vamos começar com os tipos de frações. Existe, pessoal, 3 tipos de frações, que são as próprias, as impróprias e as aparentes. O que é uma fração própria? Resumindo, é quando o numerador é menor que o denominador. O número de cima é menor que o de baixo. Olha aqui, ó. 3/4, 1/2 e 9/15. Observe que todas essas frações, o numerador, o número que fica em cima, é menor que o denominador. Quando isso acontece, elas são frações próprias. Muito bem. O outro grupo, as frações impróprias, quando o numerador é maior que o denominador. Porém, mesmo sendo maior, não pode se dividir. Você tem que lembrar que toda fração é uma divisão. É só dividir o número de cima pelo de baixo. Acompanhe comigo, ó. 5/4, 8/3 e 7/5. Essas são frações impróprias. O número de cima é maior que o número de baixo, mas não dá para dividir 5/4, não dá para dividir 8/3, nem dá para dividir 7/5. Por quê? Não vai dar uma divisão exata. Então, são frações impróprias. O que são frações aparentes? As frações aparentes, elas representam números naturais. O que isso quer dizer? Que são frações que dá para dividir, ou seja, o numerador é maior ou igual ao denominador. Professor, como é isso? 12/3, 6/6. Olha o outro exemplo, 21/7. Olha o que acontece. O número de cima é maior ou igual que o de baixo. E dá para dividir, ó. 12 dividido para 3, 4. 6 dividido para 6, 1. 21 dividido para 7, 3. Então, a fração aparente é quando o numerador é maior ou igual ao de baixo, mas dá para dividir. A imprópria é maior, mas não dá para dividir, ok? Continuando. Outra coisa que nós vamos aprender agora, pessoal, é transformar uma fração em número misto. Então, vamos lá. Eu tenho uma fração 9/5 e 7/3. Eu falei agora há pouco que toda fração é uma divisão. É só dividir 9 para 5. Então, vamos dividir 9 para 5. 9 dividido para 5 cabe um 1. 1 vezes 5, 5. 9 menos 5, 4. Pronto, sobrou 4 de resto. Agora eu vou montar. Começo pelo quociente, 1 inteiro. Venho para o resto, 4. E pego o número que eu estava dividindo, que é 5. Fiquei com esse número misto, 1 inteiro e 4/5. Agora vamos fazer a mesma coisa com 7/3. Vou dividir 7 para 3. Cabe um 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Pronto. Sobrou 1. Começo pelo quociente, 2 inteiros. Venho para o resto, 1. O número que eu estava dividindo era 3. Pronto, fiquei com esse número misto. 2 inteiros e 1/3. Simples, não é? Só fazer uma divisão. Isso são números mistos. É quando vem esse número inteiro antes da fração. Veio um número inteiro antes da fração. Nós chamamos de número misto. Agora vamos finalizar nossa aula. Agora eu vou fazer o contrário, transformando o número misto em fração. Olha o número misto, 1 inteiro
e 4/5. 2 inteiros e 1/3. Agora é o contrário, está o número misto, eu vou transformar em fração. Olha como é fácil. Eu vou multiplicar 1 vezes 5, 5. Vou somar com 4. 5 mais 4, 9. O número de baixo você só repete, 9/5. Olha que fácil. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou somar o 6 mais 1. 6 mais 1, 7. O número de baixo só repete. Então, eu uso uma multiplicação e uma soma. Multiplico pelo de baixo e somo com o de cima. Representa o numerador. O denominador eu só repito. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.